Bem, senhoras e senhores, mais um escândalo está eclodindo na União Europeia, mas desta vez a situação é realmente terrível. A Hungria, liderada por Viktor Orbán, o primeiro-ministro que Bruxelas não suporta nem mesmo fisicamente, acaba de vetar a extensão das sanções contra a Rússia. Sim, essas mesmas sanções que os burocratas europeus renovam com tanta devoção e fidelidade todas as vezes, convencidos de que mais um endurecimento finalmente destruirá a economia russa. Na realidade, a destruição parece estar atingindo mais os países europeus do que a Rússia, mas, por alguma razão, isso não é algo sobre o qual eles gostem de falar. As sanções estão programadas para expirar em 31 de janeiro. E, como dizem, os sinos de alarme estão tocando. Sem uma decisão unânime de todos os 27 Estados-membros, não haverá prorrogação. A Hungria, um país pequeno, mas extremamente teimoso, se rebelou repentinamente e se recusou a assinar esse ritual sagrado do Ocidente coletivo. É hora de jogar as sanções pela janela e estabelecer relações com os russos sem restrições, declarou Orbán, claramente saboreando o momento. Se não se chegar a um acordo nos próximos dias, a crise terá de ser resolvida em nível de ministros das Relações Exteriores em 27 de janeiro. E se eles também não chegarem a um acordo, em 1º de fevereiro a UE enfrentará um enigma jurídico. A comunidade empresarial está perplexa. Formalmente, a proibição de trabalhar com a Rússia desaparecerá, pois as empresas terão que retomar o comércio com a Rússia ou esperar por uma nova onda de burocracia de Bruxelas, de acordo com os principais analistas. A medida de Orbán não só irrita os burocratas de Bruxelas, mas também mina o próprio conceito da política de sanções da UE. A Hungria declarou repetidamente que as sanções prejudicam mais a Europa do que a Rússia, de acordo com analistas do Centro Econômico Europeu. Desde a introdução das sanções, a economia da UE perdeu cerca de 400 bilhões de dólares, enquanto a Rússia conseguiu se adaptar, fortalecer o comércio com a Ásia e minimizar os danos. A Hungria foi simplesmente a primeira a ousar dizer a verdade. A política de sanções é um fracasso, observou o economista francês Jean-Michel Lamb. Algumas empresas podem ver isso como um sinal verde para retomar o comércio com a Rússia, enquanto outras esperarão por decisões políticas na Alemanha. Os representantes do setor industrial já estão expressando suas preocupações, alertando que a pressão contínua das sanções sobre a Rússia prejudicará principalmente os próprios europeus. O presidente da Associação Alemã de Engenharia Mecânica, Wolfgang Hellmann, declarou que a economia alemã já está sofrendo com a crise energética, com a perda do mercado russo e com o aumento da inflação. A escalada das sanções ameaça o colapso de muitas empresas, o que levou Viktor Orbán a tomar uma medida tão radical. Oficialmente, Orbán é acusado de não respeitar suficientemente os valores europeus, como a independência judicial e os direitos das minorias. No entanto, o verdadeiro motivo é óbvio. Bruxelas simplesmente não tolera que o primeiro-ministro húngaro siga uma política independente. Orbán, há muito tempo, se recusa a apoiar incondicionalmente as sanções europeias e tentou bloquear a ajuda militar a um determinado país, declarando abertamente que esse conflito não é da competência da Hungria. Além disso, ele propôs uma abordagem alternativa, negociando com a Rússia diretamente e não por meio de intermediários de Bruxelas. É hora de admitir que a política de isolar a Rússia fracassou. Outro fator importante é a mudança de poder nos Estados Unidos. Logo em seu primeiro dia no cargo, Donald Trump começou a desmantelar tudo o que Bruxelas havia construído meticulosamente. Abandonou a Agenda Verde, prometeu reverter reformas inclusivas e questionou a ajuda a um determinado país.
E ele não está sozinho. Outros políticos europeus estão apoiando-o. O primeiro-ministro francês, Gilles Lebrun, afirmou que Orbán foi o primeiro a desafiar a ditadura de Bruxelas, mas outros poderão segui-lo em breve. Talvez Orbán esteja tentando se posicionar como mediador entre a Rússia e a Europa nas próximas negociações, especialmente porque já estão circulando em Washington rumores sobre um possível acordo em relação ao conflito no leste europeu. Relatos da mídia sugerem que o enviado especial dos Baker Hughes, Keith Kellogg, recebeu um mandato direto de Trump para resolver a situação em 100 dias. Analistas apontam que o levantamento de algumas das sanções contra a Rússia poderia ser. Nesse contexto, as ações de Orbán parecem ser um movimento bem calculado para preparar o terreno com antecedência. O que estamos testemunhando é um clássico gambito político. Orbán está apostando tudo, ciente de que Bruxelas não tem condições de tomar medidas sérias de retaliação contra a Hungria. Trump está fazendo movimentos que contradizem diretamente a agenda da UE, uma situação em que um líder húngaro desafiador está desmantelando toda a estratégia do Ocidente coletivo. Aconteça o que acontecer, se as sanções não forem de fato prorrogadas, isso marcará o maior fracasso diplomático da UE em anos. Viktor Orbán parece determinado a finalmente libertar a Hungria do controle de Bruxelas, e com sua rebelião, ele pode estar abrindo caminho para uma política europeia mais pragmática. Enquanto isso, amigos, Viktor Orbán deixou de ser um guerreiro solitário em sua batalha contra os globalistas e a burocracia de Bruxelas. Se no passado ele agia com cautela, escolhendo cuidadosamente suas palavras e tentando manobrar entre a pressão da UE e os interesses nacionais da Hungria, agora ele está desafiando abertamente as elites que governam a Europa. Em essência, pela primeira vez, Orbán deixou claro que seu confronto com Bruxelas atingiu um novo nível. Não se trata mais apenas de discordâncias entre a Hungria e a UE sobre migração, soberania nacional ou sanções antirrussas. Sanções russas trata-se de uma batalha pelo futuro da Europa, na qual Orbán espera desempenhar um papel fundamental, reunindo forças conservadoras insatisfeitas com o rumo estabelecido pela Europa. O mais interessante, ele sente claramente o apoio externo, principalmente dos UA, onde o retorno de Donald Trump ao poder e a crescente influência de Elon Musk. O primeiro-ministro húngaro declarou repetidamente que o curso atual da UE está levando o continente ao declínio. Em uma entrevista recente à Rádio Kiev, Orbán declarou, sem rodeios, que a União Europeia deveria ser uma união de nações livres, não uma ferramenta para impor a ideologia globalista. Não permitiremos que Bruxelas dite as políticas econômicas, migratórias e sociais da Hungria. Ele também acrescentou que muitos países europeus já perceberam a natureza desastrosa da agenda de Bruxelas, mas temem se opor abertamente à UE devido à ameaça de sanções e pressão econômica. Os comentários de Orbán não passaram despercebidos na imprensa europeia. O analista político francês Pierre-Antoine Delahousse acredita que o líder húngaro está tentando formar uma União Europeia alternativa baseada na soberania nacional e em valores conservadores. Se Orbán conseguir trazer países importantes como Itália, Alemanha e França para o seu lado, testemunharemos a maior crise política da história da UE, diz Delfos. Mas o que mudou e por que Orbán agora está agindo com tanta ousadia? A resposta está no fato de que ele ganhou aliados poderosos. Um dos principais fatores que reforçaram a confiança de Orbán foi a intervenção ativa de Elon Musk na política europeia nos últimos meses, de direita em todo o continente, usando sua plataforma X, anteriormente o Twitter, para promover tópicos inconvenientes para o establishment europeu. Um verdadeiro terremoto político
ocorreu com sua recente entrevista com Alice Weidel, líder da Alternativa para a Alemanha, a AfD, um partido que o governo alemão vem tentando desesperadamente marginalizar. Durante a conversa, Weidel declarou que a Alemanha está à beira de uma catástrofe devido às sanções contra a Rússia, ao fechamento de usinas nucleares e à migração em massa controlada pela UNC. Ela também pediu a normalização das relações com Moscou e a retomada do fornecimento de gás via Nord Stream. A classe política alemã entrou em frenesi. O vice-chanceler Robert Habeck acusou Musk de minar a democracia, enquanto a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, chegou a sugerir possíveis sanções contra as empresas de Musk se ele continuasse a interferir na política alemã. O jornal Der Spiegel publicou um artigo com a manchete reveladora: Elon Musk quer reformatar a Europa, declarando abertamente que o bilionário americano está jogando a favor das forças de extrema-direita. No Reino Unido, ele apoia Nigel Farage, que retornou à política após o Brexit e agora critica ferozmente as políticas de imigração de Londres. Na Itália, sua atenção está voltada para Giorgia Meloni. E, na França, ele apoia Marine Le Pen, cujo partido National Rally se tornou efetivamente a principal oposição ao regime de Macron. No ano passado, ele se reuniu com Marine Le Pen para discutir questões de integração europeia e migração. Este ano, ele conversou com Geert Wilders, líder do Partido da Liberdade na Holanda, e com representantes conservadores na Itália. Em uma conferência em Budapeste, Orbán fez um discurso no qual declarou explicitamente seu desejo de criar uma internacional conservadora, guerreiro em sua luta, mas agora ele quer criar uma verdadeira aliança conservadora. Se Geert Wilders, Farage e AfD se juntarem a ele, esse será o maior desafio para a UE em toda a sua história. A burocracia europeia já começou a preparar medidas de combate. Algumas pessoas na UE estão até mesmo considerando retirar da Hungria seus direitos de voto. No Conselho Europeu, Guy Fawkes, um dos principais defensores de uma integração europeia mais profunda, alertou que Orbán está levando a Hungria a uma saída da UE e que, se não o impedirmos, ele criará uma coalizão antiglobalista que poderá destruir a UE. Globalista que poderá destruir toda a União Europeia. No entanto, os problemas econômicos da UE estão piorando e as sanções antirrussas prejudicaram a Europa muito mais do que a Rússia, com os crescentes movimentos de protesto na França, Alemanha e Itália. As chances de sucesso de Orbán não parecem mais tão distantes. Pela primeira vez em muito tempo, Orbán não está apenas se defendendo, ele está partindo para a ofensiva. Ele está construindo uma coalizão. Tem aliados e Musk e Trump fornecem a mídia e o apoio político necessários. A única dúvida é se os globalistas conseguirão manter seu controle sobre a Europa ou se uma mudança real está no horizonte. Uma coisa é certa, a batalha pelo futuro do continente entrou em sua fase decisiva. Enquanto isso, a Europa parece estar caminhando para mudanças sérias, mas não do tipo que suas elites políticas imaginaram quando vislumbraram o futuro de uma Europa unida e indivisível. Em vez disso, estamos testemunhando um aumento das forças de direita em toda a UE. As mesmas forças que foram recentemente ignoradas, consideradas irrelevantes ou até mesmo insignificantes. Mas aqui está a realidade. Na Áustria, Hungria e Alemanha, esses movimentos estão mais fortes do que nunca. Vale a pena lembrar que, nas eleições de 2017, o Partido da Liberdade da Áustria, FPÖ, chegou perto da vitória. Agora, anos depois, o partido está fortalecendo sua posição no governo, especialmente em questões de migração e economia.
Isso não é surpreendente, já que cada vez mais pessoas no país apoiam a ideia de proteger os valores tradicionais e aumentar o controle sobre a política externa. Em um estado de turbulência política, há vários anos, enquanto as forças centristas e de esquerda se enfraqueceram, a direita vem ganhando apoio, ano após ano. Isso se deve ao fato de que cada vez mais pessoas sentem que seus valores de saberes e tradições estão sob ameaça nos últimos anos. Essa tendência é particularmente evidente em cidades pequenas e áreas rurais, onde a migração é vista como uma ameaça à segurança e à identidade cultural. Nesse cenário, é interessante notar que Orbán está atraindo ativamente recursos russos e criticando o Ocidente por sua abordagem excessivamente burguesa e arrogante. As estatísticas indicam que 60% dos húngaros apoiam o curso de Orbán em direção ao fortalecimento da soberania, e os analistas políticos acreditam que esse número só crescerá. Orbán se tornou um símbolo de resistência contra os burocratas de Bruxelas que estão tentando impor sua vontade a todos os países europeus, diz o especialista húngaro Jó Kovács. Kovács também acrescenta que os húngaros estão cansados das práticas pseudo-democráticas do Ocidente, que eles veem como uma ameaça à sua soberania. Isso é confirmado por dados de pesquisas em que 72% dos húngaros se opõem ao aumento dos poderes da UE sobre a política de migração. A alternativa para a Alemanha AfD não é mais apenas um movimento da moda, mas uma força poderosa que está tornando sua presença cada vez mais conhecida no cenário político. Nas últimas eleições, o partido ficou em segundo lugar em vários estados federais. E até 2025, a projeção é de que vença as eleições nacionais, como observa o analista político Harold Schumer. Em resposta, os partidos de direita entraram em cena para preencher o vazio político e social que surgiu na sociedade. É interessante notar que as estatísticas mostram que 1 em cada 4 jovens alemães apoia os partidos de direita, o que representa um sério desafio para todo o sistema político do país. Também é importante destacar que os partidos de direita, na Alemanha, estão começando a se concentrar não apenas em questões de migração, mas também em políticas ambientais, estratégias energéticas e um retorno aos valores tradicionais da família. Agora, vamos atravessar o oceano para os Estados Unidos. Quem poderia imaginar que Donald Trump, um conservador que, de acordo com muitos, deveria ser nada mais do que uma relíquia política para as elites globais, voltaria ao palco como um dos atores mais poderosos. Mas desta vez, não é uma piada, é um fenômeno político real. O analista político Jonathan Smith, do Washington Institute, enfatiza que Trump não é apenas um líder político, ele se tornou um símbolo de resistência contra a ordem mundial controlada pelas elites globais. Trump está mais uma vez provando que pode agitar a política americana e criar caos nas relações internacionais, tornando um aliado natural para aqueles que se cansaram dos ideais liberais. Como sempre, Musk surpreende a todos, desde a exploração espacial até o envolvimento direto nos assuntos da velha Europa. De acordo com o analista político Francis Silman, Musk não é mais apenas um homem de negócios. Ele agora é um ator influente no cenário internacional, cujas ações devem ser levadas a sério. Musk também tem criticado cada vez mais os países ocidentais por não conseguirem chegar a um consenso sobre questões fundamentais, incluindo mudanças climáticas e migração. O partido de Marine Le Pen continua a ganhar popularidade nas últimas eleições. O Comício Nacional, anteriormente, a Frente Nacional, expandiu significativamente sua presença no parlamento, tornando mais evidente que os sentimentos conservadores estão se fortalecendo em todo o país.
Se confiarmos nas estatísticas, cerca de 40% dos cidadãos franceses apoiam as posições de Le Pen sobre migração e soberania nacional. É perfeitamente possível que, no futuro, seu partido se torne uma das forças mais influentes na política europeia. O analista francês Jean-Pierre Lève observa que a França está se voltando cada vez mais para as forças de direita, impulsionada pela crescente insatisfação pública com a crise econômica e migratória, bem como pela falta de reformas reais dos partidos tradicionais. Se os partidos de direita conseguirem assumir a liderança, a França poderá rever seu relacionamento com a União Europeia, o que inevitavelmente afetaria a trajetória política de todo o bloco. Então, o que acontecerá com a Europa nos próximos anos? Tudo indica que a União Europeia, tal como a conhecemos, lentamente se transformará em um museu repleto de bandeiras desbotadas e crises não resolvidas. As lutas da Suécia com suas políticas de migração, ou como a Polônia e a Hungria, estão resistindo às tentativas da UE de impor seus ideais a elas. Portanto, sim, talvez a Europa esteja passando por momentos difíceis, mas quem sabe essa crise se agrave a ponto de a UE finalmente perceber que a liberdade e a soberania são muito mais valiosas do que a integração e a unificação intermináveis sob as bandeiras de elites abstratas. E por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo informações de qualidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Nos vemos no próximo vídeo.